ninguém se esconde. Isso é para quem crê em Deus. E eu respeito desde já a atitude de cada um, a reação de cada um. Mas meu intuito aqui é falar somente na verdade da palavra de Deus, aqueles que creem verdadeiramente. E você que está aqui nesta noite, pode ter certeza, nesta quinta-feira, 15 de agosto, Belém do Pará, orla do distrito de Coraci, YouTube, pregador de rua, está aqui neste momento anunciando esta palavra a você. E quero dizer a você no capítulo 7, versículo 37 de João, aonde Cristo Jesus, entrando ali numa situação da festa do tabernáculo, na 8ª dia da festa do tabernáculo, onde os judeus estavam ali, e Cristo, como judeu, veio para os judeus, aonde você sabe, quem conhece a palavra de Deus, sabe que Cristo participava desse tipo de coisa, porque se você for ver no capítulo 2, versículo 42 de João, de Lucas, e no capítulo 1, versículo 41 a 42 de Lucas, você vai ver Cristo falando sobre isso. E nesse momento, a Bíblia diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus põe-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, em rios de água vivas. Disse o Senhor para que todos venham ouvir. Gritou ali que rio de águas vivas jorrará no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia dado através de Jesus não ter sido glorificado. Cristo se pôs de pé e clamou. Clamou quer dizer, exclamou, gritou em alta voz. Gritou em alta voz mesmo, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Segundo a história, aonde o costume, após a festa, era jogada água no altar. E esta água que eles tinham não era de rios, porque os rios não haviam por perto. E também eles esperavam que caísse em chuva para que viessem apurar aquela água ou tirar água de um poço próximo. Tudo seria dificultoso. Cristo, vendo isto, exclama em alta voz, dizendo: quem tem sede, venha a mim. Somente Cristo pode dizer isso. Não haverá nenhum e ninguém que possa falar isso. Somente Ele sabe a sede que você tem. E é você que precisa tomar essa decisão, porque quem sente a sede é você. Cristo sabe o tempo que você está sedenta. Tenta saciar a tua sede da tua carne em bebidas, saciar a tua carne embriagando-se. E Deus, Cristo sabe muito bem que você precisa da água que somente Ele pode dar. Cristo estava falando do Espírito Santo, que ainda não estava sobre ele. Capítulo 16 de João, versículos 6, 7, 8, 9 e 10, vai dizer que Cristo, quando ajunta todos os seus apóstolos, Ele nunca deixou escondido nada, bastava guardar a mensagem que era anunciada. E Cristo disse ainda: é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, para habitar entre vós.
para convencer o homem do pecado. Para você ver que não é ninguém que convence o homem dos seus erros. O Espírito Santo começa a agir. Aqueles que recebem este toque, a visita dele, bem-aventurado será. Porque no momento de uma mensagem, quem convence o homem é o Espírito de Deus. Cristo falou no capítulo 16, versículo 8, versículo 9, que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas deixa bem claro que isto é para quem crê. E respeitamos todos que não crê. Porque, repito, que nenhum ser humano pode obrigar a ninguém. O direito de você é de sua escolha. Tiago já tinha dito no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí vai pegar você que quer que Deus chegue a ti. Aí que vai em encontro da tua arrogância, do teu ego, da soberba do ser humano que quer que Deus o atenda. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Seu Espírito Santo que convence o homem. E Cristo diz que quem tem sede, beba desta água que jorrará em seu ventre. O próprio Senhor sabe o que você tenta esconder. Talvez você está aqui nesta orla tentando esquecer algo que aconteceu em tua vida, ou algo que você mesmo se esconde em si mesmo. Alguém já perguntou para você o que é que está acontecendo contigo? Você tenta se distrair aqui, pegando esse ventinho, vendo as pessoas, alguns sorrindo e você tenta sorrir. Mas Deus sabe que dentro de ti, a tua alma pede por esta água. E a palavra de Deus diz que se um homem que precisa chegar a Deus, quer dizer que Deus está aí. O Salmo 90, verso 10 diz assim: que o homem viverá 70 anos, e se chegar a 80, é com muito enfado e cansaço. Quer dizer que o homem, de uma maneira ou de outra, ele tem escutado falar de Deus. O homem chega aos seus 80 anos, o enfado e cansaço, mas continua rejeitando a Deus. Morre não querendo Deus. E eu quero te dizer que Deus continua sendo Deus. E o homem, com esta vida que termina de uma hora para outra, e o ser humano ainda acha que sabe o dia que vem pela manhã. Muitas pessoas têm esquecido que Cristo gritou, exclamou, para avisar que só Ele tinha essa água, para que aquela pessoa que estava ali viesse até Ele e saciasse, e através dele viesse, logo e após sua morte, viria o Espírito Santo, que é onde cumpre-se no capítulo 2 de Atos, aonde veio o Espírito sobre todos. Em Efésios capítulo 1, verso 3, de todos aqueles que creem em Cristo, que entregou a sua vida em Cristo, já foram selados pelo Espírito Santo. Agora Cristo diz que você precisa, Ele grita, e faz com alguém gritando, falando a você que só Ele é a solução, que só Ele é a saída. Você muitas vezes escuta um louvor, sente uma sensação, uma saudade de algo de que Deus fez na tua vida, e você continua tentando se esconder. Você se lembra de Adão?
Adão tinha comunicação com Deus. Adão tinha algo muito grande. Conversava com Deus. Mas o dia que ele cometeu um grande erro, porque ele pecou, porque ele queria, porque Deus tinha avisado não comer daquela árvore. Deus sempre avisa antes o ser humano, para ele não cometer a tal tragédia, porque Deus conhece tudo. O futuro pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Então, a Bíblia nos diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então Adão sabia que quando comete, ele tenta se esconder e vê a sua nudez e tenta se cobrir. E a Bíblia fala que ele se esconde entre as árvores, entre a floresta. E Deus sabe que ele está ali. E Deus pergunta: onde estás, Adão? Deus sabendo, você pode até me questionar dizendo: mas vem cá, esse teu Deus não sabia que Adão estava ali? Por que ele pergunta? Sabe por que ele pergunta? Porque ele quer que o homem tome a sua consciência pesada e reconheça que ele errou. Deus pergunta porque ele quer ouvir da boca do homem: o errado sou eu, tu és perfeito. O ser humano tenta, como Adão, se esconder entre as árvores. A árvore na Bíblia simboliza a humanidade, a população. Podemos ver números de pessoas aqui, e pessoas tentando se esconder. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Você tenta se disfarçar como a mulher de Roboão, se disfarçando para querer enganar o homem de Deus. E o homem de Deus era cego, e o Espírito Santo tinha dito para ele: prepara-te, porque aí vem a mulher de Roboão, de Jeroboão, disfarçada. De Deus ninguém se esconde, do homem se esconde. Deus sabe quem é você. Você está aqui, ou vocês estão aqui. Deus sabe que você tenta se esconder, mas Deus cria uma situação de mandar eu pedalar 8 quilômetros e vir até aqui neste lugar mais uma vez, sem perguntar o que irei fazer, porque eu sei da onde Deus tem feito e vai fazer ainda hoje na tua vida, se tu creres. É preciso você entender que Deus, os olhos dele está sobre tudo, e Ele continua criando situação para que você venha. O próprio Pedro sabia disso. As pessoas gostam de questionar contra Deus. Pedro disse: não, Senhor, o Senhor tinha dito: preparai-vos, porque vem o traidor. O traidor virá, já vem. E logo que eles se despertaram, o traidor chegou, que era Judas. Cristo sabia que viria. Os discípulos tinham esquecido que tinha sido pregado. Porque você se lembra que quando Cristo é sepultado, passou o terceiro dia, os discípulos estavam escondidos. O capítulo 14, versículo 50 de Marcos, vai falar que eles se esconderam e ficaram com medo, os homens. Por sorte, tinha algumas mulheres como Maria, e ali Maria Madalena, e tinha outras discípulas, que sempre é a mulher, valorizando as mentes das mulheres, a inteligência das mulheres. Os homens com medo, eram valentão na hora, mas estavam com medo, e se esqueceram da mensagem. E ela se lembra, e chega o terceiro dia, aonde chega até Cristo, até aquele túmulo, e aquele varão de branco ali, que era o anjo falou para elas: irão e avisar os demais. Quer dizer, que os homens se esqueceram de que foi pregado. Muita gente tem se esquecido, tem passado despercebido. Tem gente que às vezes tampa o ouvido para não escutar. Tem gente que não gosta de ouvir e range dente. Está na Bíblia, capítulo 7, versículo 54 e versículo 57. Vai falar que quando Estevão, no capítulo 7, versículos 51 a 52 e 53 de Atos dos Apóstolos, o jovem Estevão tinha tido a oportunidade de se defender. Muitos aqui, quando tem a oportunidade de se defender, pagam propina, pagam situações para se defender.
Mas o crente fiel, ele não se defende. Ele pega a oportunidade da defesa, como foi Estevão, e começou a pregar a palavra de Deus. E a palavra de Estevão era: vós sois homicidas, vós mataram Cristo Jesus, apontando na cara daqueles que o acusavam. E quando ele falou isso no capítulo 7, versículo 54, a Bíblia diz que aquela multidão rangia dente, porque não gostavam da palavra. A Bíblia fala no versículo 55, 56, que quando Estevão disse: eu vejo o céu aberto e vejo o Filho de Deus de pé, quando ele disse que via Cristo de pé no lado do trono do Pai, ele falou assim mesmo: eu vejo Cristo de pé. A Bíblia diz que no versículo 57, no capítulo 7 de Atos, ele estampava os ouvidos. Aí conclui o que é para falar quando é dito a verdade, a raiz, a verdade da palavra de Deus, porque Cristo nunca deixou de brincar com aquilo que Pai, o Deus, mandou fazer. Muitos estão brincando, muitos estão vendendo esta palavra, muitos continuam pior que Judas, não estão brincando, estão vendendo a oportunidade que o Estevão teve de defender-se, porque a pergunta foi feita no capítulo 7, olha só, falaram os sumos sacerdotes, os homens autoridade, o que tu tem à tua defesa? Ele não diz, faz nada, e começa a pregar a palavra, e a palavra foi falada deste jeito, meu irmão. O problema é que o ser humano quer escolher. O problema é que as pessoas querem escolher, querem criar seus deuses e querem rejeitar o verdadeiro Deus. Cristo continua que somente Ele tem a água viva. O Espírito Santo viria. Não estava ali o ato do Espírito de Deus. Não habitava sobre ninguém. Vai vir no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. De lá para cá, o Espírito Santo está naqueles que creem. A Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos, versículo 8, que aqueles que não têm o Espírito de Deus, não são de Deus. Será que essa palavra não tem falado para muitos? Porque se Deus está falando, Cristo está falando, que somente Ele pode dar esta água. Pedro, quando recebe a mensagem, e é dito para ele que o Senhor ia ser entregue, ele disse: Senhor, por ti estou sendo, eu sou capaz de ser preso e ser até morto por ti. O problema é que tem muita gente com coragem carnal. É por isso que se desvia rapidinho, porque fala muita besteira fora do que está na palavra. A Bíblia diz, Cristo Jesus falou para os religiosos, capítulo 22, versículo 29 de Mateus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O problema está aí, que quando Pedro fala isso, o Senhor disse: mas rapaz, tu vai te... No segundo cantar do galo, o galo vai cantar 3 vezes, tu vai me negar a 3ª vez. Não, Senhor, estou pronto para ser preso. E quando Cristo foi preso, ele escuta, vê o sofrimento de Cristo, o que Cristo está passando, e ele continua se escondendo e negando. Nós podemos ver no capítulo 27 de Mateus, versículo 18, que tem uma pagã lá que vai falar a si mesmo, com o marido pagão que era governador. A mulher era a mulher de Pilatos. Pilatos estava na luta ali, tentando se defender, tentando defender Cristo. Um pagão tentando defender Cristo. Sabe que
no capítulo 27, versículo 18 de Mateus, a própria mulher disse: não entre na questão desse justo, porque esta noite sofri muito insônia por causa dele. Aqui aquela mulher pagã, aquela mulher era crente, e Deus se revelou para ela: não entra na questão desse justo, defendendo Cristo. E sabe de uma coisa? No versículo 19, Pilatos disse assim, que por inveja o tinham entregado. Por 3 ou 4 vezes ele tenta defender, e ele muda e coloca na placa Rei dos Judeus, porque como se ele dissesse: esse sim é rei. Um pagão dizendo que Cristo era rei. E sabe o que vai acontecer? Os judeus dizem a si mesmo: troque, tira essa placa. Ele disse: o que eu escrevi. Um pagão dizendo que Cristo era o rei. E a mulher dele, que era a mulher de Pilatos, disse: não entre na questão desse justo. E muita gente, eu posso perguntar aqui nesta noite: você conhece Cristo? Você reconhece Cristo como teu Salvador? Você reconhece que Ele é o Senhor? Ou você só chora na Semana Santa quando vê uma imagem de alguém encenando aquele atos de violência contra aquele personagem que está demonstrando que seja Cristo? Será que você não consegue analisar, meu irmão, que nós é que precisamos de Deus? A nossa vida, muitas vezes Deus tem nos livrado de tantas coisas e nós nem merecemos, porque somos arrogantes, somos orgulhosos, ignorantes, muitas vezes ingratos. E Ele ainda tem nos livrado, nos guardado, nos dado a oportunidade de reconhecer que Ele é o Senhor. Ele gritou na rua, exclamou em alta voz: quem tem sede, vem a mim. E você vai ficar prostrado, continuando dizendo que isso é balela, dizendo que não tem nada a ver. Despertai-vos enquanto é tempo, porque o Senhor conhece e sabe que você, ainda que range dentes, ainda que tampe os ouvidos, mas você ainda tem um fôlego de vida, que ainda tem como concluir o que está escrito no capítulo 10, versículo 9 de Romanos: se que com tua boca confessares e creres no teu coração que Cristo, que Deus o ressuscitou, serás salvo. Se você crer, receba esta palavra nesta noite, meu irmão. Você precisa entender que a mensagem é só falando de Deus para os seres humanos. E às vezes isso até é incômodo, falar de Deus para quem não crê. Mas bem-aventurado você que crê nesta noite, e que você venha analisar e reconhecer, porque Deus pergunta para você: onde estás, fulano?
Mas Ele sabe onde você está. É só você dizer: eu estava nu, em pecado. Mas não culpa Deus de nada, porque Adão da culpou. Da disse: foi a mulher que tu me deu. Ele não reconheceu que ele cometeu o pecado porque ele quis passar a te fazer o desejo de uma pessoa e deixou de agradar a Deus. A diferença é grande. Deus sabe teu nome, teu sobrenome, teu endereço. E que Deus venha falar mais forte ao teu coração. E fique na paz. Tenha uma semana tão linda. Uma quinta-feira, uma noite desse dia de quinta-feira abençoado. E que nós venhamos nos encontrar mais vezes. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Ele sabe e te conhece muito bem. Fique na paz de Deus e chegue a Ele, porque só Ele tem a água viva para você. Olá, irmão. Boa noite, irmão. Pai Senhor. Como é que tá? Tudo bem? Obrigado por estar aí comentando, tá? Obrigado por estar aí. Esse comentário. E devia. A gente prega hoje em dia, são poucas as pessoas que valorizam isso. O ser humano, ele... é mais fácil gritar o nome do diabo, como está lá no Rio Grande do Sul, né? Eles não querem Deus mais não. Não posso generalizar, irmão, mas a maioria está desse jeito. Podemos ver que as pessoas, quando se fala para largar certas coisas, eles começam a questionar. Eles começam a falar e começam a virar as costas. O problema é que é mais triste que quando eles... Isso é para quem crê. É quando eles caem em situações difíceis e não tem mais oportunidade. Porque nós cremos nisso. Que a maneira que Deus tem falado com o ser humano, tem criado maneira para falar com o ser humano. Tem criado maneira para falar com o ser humano. Mas as pessoas têm tentado se desviar, se esconder de Deus. Se esconder de Deus. Tenta se esconder. Tenta se esconder, mas é necessário que eles que tem que ficar gravado neles, que eles têm que tomar decisão. Nós pregamos, como um dia alguém pregou, a gente ouviu e creu, que eles também vêm. Então mesmo, irmão. Essa palavra agora. Pega a palavra, Senhor, está voltando. Que Deus abençoe, tá? O Senhor venha falar mais forte no coração de todos. E assim nós vamos falar da palavra de Deus nesse povo aí. Hoje não tem mais local para me pregar. O único local é aqui. Mais movimentado nesse momento, época de feriado.
E agora é aqui. Agora amanhã me deslocarei para outros lugares. Para pregar. Então nós temos que entender uma coisa. Deus veio dar mais ousadia, coragem para muitas pessoas. Porque eu estou a 8 quilômetros de casa pregando essa palavra. 8 quilômetros. Receba essa palavra de Deus. Então nós temos que entender que o Senhor nos dá força e saúde. Fique na paz de Deus a todos. Me direcionaria para a minha casa. E assim vai. Senhor, tem sido dito a cada um. A orla aqui de Coração é movimentada. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agora sim. A gente tem uma cruz, ó.